Olá, tudo bem? Você é daquelas pessoas que adoram estar conectadas às redes sociais? Que gosta de postar na internet o que tem feito de mais legal e também fica vendo o que os amigos e as celebridades postaram? Pois é, nada de mal nisso. Mas eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. Uma pesquisa do Financial Times, feita em 50 países, mostrou pela primeira vez que o tempo gasto pelos jovens nas redes sociais diminuiu. Ou seja, pelo menos dentro do universo pesquisado de jovens entre 16 e 30 anos, eles estão passando menos tempo conectados do que passaram nos anos anteriores. Seria uma tendência? Sinal de alguma mudança de comportamento? A queda no uso das redes sociais é o tema do Panorama que começa agora. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui no estúdio o professor e pesquisador Caio Giannini, que é coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas. Caio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer. Bom, a gente queria começar o programa, então, analisando alguns dados que foram trazidos pela pesquisa do Financial Times. Veja só. A pesquisa mostra que o uso diário das redes sociais por jovens adultos entre 16 e 30 anos é de 2 horas e 20 minutos. Segundo o estudo, o pico de utilização das redes foi em 2022 e de lá para cá o tempo médio de uso diário caiu 10%. A maior queda foi entre os jovens de 16 a 24 anos, que eram justamente os que apresentavam maior crescimento nas pesquisas anteriores. A pesquisa também mostra uma mudança de comportamento digital, com menos tempo sendo gasto para a rolagem dos feeds e mais tempo com atividades diferentes, como podcasts, newsletters e comunidades menores. Caio, baseado nesses dados que a gente tem, você acha que os jovens, por acaso, estão tendo um certo cansaço das redes sociais? A gente poderia pensar em uma mudança de comportamento a curto ou a médio prazo? O que a gente tem percebido é que eles não estão menos online, eles só estão menos nessas plataformas algoritmicamente manipuladas. E talvez justamente por causa dessa manipulação algorítmica. Porque, como os próprios dados mostram, eles eventualmente vão escolher participar de comunidades menores, mais restritas ou outras plataformas em que existe uma interação direta. Plataformas de mensagem, plataformas que misturam mensagens com chamadas e, enfim, compartilhamento. Então, eventualmente, eles não estão menos conectados, eles só não estão muito presentes nessas plataformas que a gente tem mais costume, com feed de atualizações dos amigos, porque justamente um dos motivos, não é o único, mas ele é bastante importante nesse processo, que é a saturação com mensagens publicitárias, mensagens que eu não pedi para ver, coisas que podem até ser do meu interesse, serem de assuntos que eu acho interessantes, mas que eu não pedi para seguir, por que elas estão aparecendo aqui? Então, eventualmente, isso dá um certo cansaço, né? Pois é, seria a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é uma observação pessoal, né? Eu estou ali vendo e querendo ver, eventualmente, a gente tem, né, 500, 1000, sei lá quantas pessoas que a gente gostaria de saber notícias e ver mensagens, e realmente parece que para cada mensagem que aparece, chamada organicamente, né, de um amigo ou outro, aparecem várias de publicidade o tempo inteiro. Isso realmente é algo que bastante desagradável. Será que as próprias plataformas não percebem isso e não tem como medir justamente essa fuga e esse cansaço? Elas têm, elas sabem direitinho isso bem especificamente. Mas tem uma outra coisa que é muito importante para essas plataformas, que é o faturamento. Elas precisam muito, né, o modelo de negócio dessas plataformas impõe que elas mostrem muita publicidade para os usuários, porque a publicidade nas plataformas ela é muito barata, então eles têm que ganhar no volume. E aí isso é uma imposição. Então eles estão o tempo todo tentando modular, fazer o equilíbrio aí. Só que o que acontece? Os usuários, especialmente os mais novos, eles vêm de uma pressão muito grande para publicar, para participar, né? As plataformas elas funcionam, elas se constroem de um jeito que para você ter o seu post sendo visualizado pelos seus amigos, você tem que participar muito ativamente ali, curtir muitos stories, comentar, enfim, compartilhar muita coisa, e isso é uma atividade extenuante e eventualmente isso dá um cansaço.
E tem uma outra coisa, né, que é antecedente a esses dados que foram mostrados, que é uma pesquisa, ela não é muito formal como essas pesquisas mais ampliadas, mas ela gerou um certo movimento no ano passado. Um professor do interior do estado de São Paulo, do ensino público, ele dá aula de História e Sociologia, ele percebeu que os alunos dele de 13 a 17 anos não estavam postando muito na plataforma de fotos que a gente conhece aí mais dominante, né? E ele foi querer saber então desses alunos por que eles não publicavam. E uma coisa que apareceu nessa pesquisa que ele fez, uma pesquisa exploratória, mas muito importante, é o sentimento de não estarem adequados o suficientes para participar daquela conversa, porque tudo é muito perfeito, todo mundo é muito bonito, tudo é plasticamente lindo, e as vidas das pessoas, as nossas vidas não são assim. Não são assim, né? A gente só coloca a parte boa, a parte ruim ninguém coloca, e aí parece que todo mundo tem uma vida ótima, menos eu, né? Exatamente. Aí esse adolescente, esse tipo de adolescente, ele se sente muito pressionado e acaba não postando. Ele está lá na plataforma, ele segue um monte de gente, mas ele não posta, ele não interage, ou ele interage só com os amigos em grupos de mensagens na mesma plataforma. E isso, assim, atende às necessidades da plataforma, porque enquanto ele está rolando o feed, ele está vendo publicidade. Mas, por outro lado, ele não está colaborando com a plataforma. E, eventualmente, essa conversa pode migrar para outros lugares e aí a plataforma perde usuários, como a gente viu. Bom, essa questão justamente de mais interações feitas de forma privada e menos curtidas ou menos postagens, isso pode mudar justamente o que você está falando aí, o comportamento da própria plataforma? Como é que você vê isso daqui para frente a um médio prazo, se continuar, se seguir essa tendência? É bem possível que essas plataformas busquem outras formas de estimular as pessoas a participarem desses feeds públicos, né? Porque por mais que você veja uma redução, ainda, né, o forte, o grosso da atividade está acontecendo nesses lugares públicos com os compartilhamentos das nossas vidas. E existe uma outra coisa que pode colaborar para isso, e a gente vê isso acontecendo, é o estímulo àquela construção de uma imagem pública bacana, né? Então, assim, a aspiração dos jovens de vencerem na vida por meio da influência no ambiente digital, né? Então, isso daí é uma coisa que as plataformas trabalham bastante para estimular as pessoas a seguirem postando. Você pode ganhar muitos seguidores, isso pode se desembolar depois em faturamento, em uma renda para você. Então, isso estimula de alguma maneira, né? Mas é isso, a plataforma está sempre nesse jogo, buscando esse equilíbrio entre como é que eu posso faturar mais e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a ficarem mais conectadas, né? Ao mesmo tempo que elas dão essas ferramentas de conversa privada, elas falam, poxa, por que você não traz essa conversa para o público? Né? Você já vê isso de alguma maneira, né? As plataformas, elas mandam, às vezes, alertas, falando, olha, esse comentário que você deu teve tantas curtidas, que tal você transformar esse comentário numa postagem? Né? Então, esse estímulo que a plataforma faz é o da gente justamente tentar trazer para o público uma conversa que estava acontecendo num post privado ou num post ali escondidinho e a plataforma ficar mais movimentada. Isso é importante para eles, né? Pois é, uma coisa que você citou aí que a gente percebe um pouco também é que muita gente hoje usa as redes sociais de forma profissional, ou seja, né, restaurantes, hotéis, pequenas lojas, comércio, ou seja, muita gente tem usado as próprias redes sociais como uma forma de ganhar dinheiro, seja como influenciador ou seja como comerciante, como, né, o comércio virtual. Como é que isso pode mudar diante de uma possível fadiga dessas redes sociais no futuro aí? Porque tem muita gente, as redes obviamente querem faturar, mas as pessoas também, físicas e jurídicas, estão muito envolvidas nisso e tem muito dinheiro e movimento envolvido nisso. Quer dizer, é algo que, se você para pensar, fala assim, opa, se essa máquina para de girar ou se ela gira de uma outra forma,
muita coisa muda aí, né? Exatamente. Tem um pessoal já debruçado sobre esse assunto de uma mudança profissional e justamente enxergando algumas questões que não são tão benéficas. O assunto é mais ou menos sobre a extenuante rotina de quem faz isso. Isso, do profissional que, por exemplo, um fisioterapeuta, um professor de educação física, um nutricionista, que além de ser nutricionista, ele tem que ser influenciador, porque é dali que vêm os seus clientes. Então, isso deixa a rotina desse profissional muito cansativa, ele se cansa porque a vida dele passa a ser pura performance, né? Então a gente já tem autores que desde a virada aí da década estão falando sobre isso, até antes, né? O coreano lá, o Byung-Chul Han, ele fala bastante disso no Sociedade do Cansaço, no Sociedade da Transparência, que a gente vive num contexto de performance e isso deixa todo mundo muito cansado. Então, eventualmente, é uma coisa que vem em cascata ou em dominó. O profissional vai se cansando disso e eventualmente vai postando menos porque já consolidou a carteira dele de clientes. O próprio usuário vai percebendo que, às vezes, aquele médico que é muito bom de Instagram, na hora da consulta, ele não é tão bom assim. Exatamente. Então, eventualmente, a gente tem alguma acomodação nesse sentido. Mas, no geral, o que se percebe, quem está observando a sociedade de uma maneira mais ampliada, assim, de uma visão mais panorâmica, vai ver que estamos ficando cansados dessa... Parece que nós estamos o tempo todo naquela rodinha do hamster, né? A gente não pode parar de correr. E isso, eventualmente, cobra uma conta. Sim, né? Com certeza, com certeza. Bom, se os adultos estão lidando com as redes sociais de maneira diferente, como é que as crianças brasileiras estão utilizando a internet e essas mesmas redes? Uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil mostrou também mudanças de hábitos, veja só. Caiu o número de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que possuem um celular. Eram 81% em 2024 e agora são 77% em 2025. Entre as crianças menores, a queda foi proporcionalmente maior, de 67% para 55% e de 79% para 69%. O uso da internet na escola também caiu de 51% em 2024 para 37% em 2025. Em relação às redes sociais, o número de usuários entre 15 e 17 anos vem caindo desde 2023 e hoje é de 89%. Entre os 13 e 14 anos, o índice está parado também nos 89%. Entre 11 e 12 anos, 63%. E entre 9 e 10 anos, apenas 33%. Caio, esse teórico uso menor de redes sociais por crianças menores, ou seja, parece que as crianças não sei se estão usando menos ou demorando um pouco mais a usar, mas os números mostram que estão usando menos e possuindo um pouco menos de celulares. A gente tem no Brasil essa questão da proibição dos celulares nas escolas. Como é que você vê esse efeito ao médio prazo aí? Crianças usando menos podem gerar jovens que usam menos? Não necessariamente? Como é que a gente vê essa questão? Os números ainda a redução ainda é muito pequena, né? A gente vai começar eventualmente a ver isso ao longo dos próximos anos em função justamente da proibição. E precisamos entender que são vários fatores. Tem fator econômico, tem fator cultural, tem o fator legal, né, da proibição e a percepção de que não necessariamente a presença desse aparelho dentro da sala de aula melhora as dinâmicas de aprendizagem. Não necessariamente. A gente precisa ainda se adequar ao uso disso, fazer melhores projetos para a utilização dessas tecnologias em aprendizagem, especialmente de crianças, né? Então, eu acho que num médio e longo prazo, a gente vai ver uma redução, né? Porque justamente a presença dessas ferramentas, essas ferramentas geradoras de texto, geradoras de imagem, isso proporciona um impacto muito grande na compreensão, na aprendizagem e na construção de linguagem. A gente já vê recentemente aí alterações no jeito que os jovens falam em função do uso excessivo dessas ferramentas de geração de texto, por exemplo, né? Então, o que eu imagino que vai acontecer, claro, se tudo seguir nesse ritmo, né, de redução, a gente vai ter uma melhoria eventual do rendimento escolar, da capacidade de concentração e etc. Entretanto,
o estudante, o adolescente, a criança, ela passa só um período do dia na escola. Então, se está proibido naquele período, no outro período ele está conectado. E aí também é um período de rever os conteúdos lecionados, estudar, e isso está sendo prejudicado justamente pelo alto consumo de mídia. Bom, além de redes sociais, isso tudo que a gente está falando, a gente está entrando agora num contexto que a gente tem a inteligência artificial. Né, que ela pode ser muito criativa por um determinado momento, como pode eventualmente aquela coisa de tudo a criança ou o jovem, vamos dizer assim, buscar resposta na inteligência artificial e não pensar e não raciocinar. Mas como é que você vê, além de tudo isso, a entrada da inteligência artificial nesse contexto aí, principalmente dos jovens, de quem está começando a vida, de quem tem que estudar? Eu vejo com muita ressalva, porque embora as empresas que vendem, que oferecem essas ferramentas, elas argumentem que essas ferramentas sejam excelentes, sejam muito boas, para algumas coisas elas podem ser excelentes. Por exemplo, encontrar padrões em sequências de números, fazer uma análise num grande volume de exames médicos. Isso pode ser uma coisa, porque é tudo muito exato, né? E trabalha apenas com estatística, pode ser legal. Agora, para construir um texto, fazer uma reflexão sobre um assunto, auxiliar numa pesquisa, elas estão se mostrando não muito boas. Então, o que costuma acontecer? A plataforma ou a ferramenta, né, essas ferramentas aí que convencionam se chamar de inteligência artificial, o que elas fazem? Elas inventam, por exemplo, citações. Né? Já temos relatos de, às vezes você está lendo texto e aí aparece uma citação de um autor, fala assim, olha, eu não sabia que esse autor escreveu um texto nesse ano. Aí você vai olhar, e não existe. Escreveu. Ele não escreveu, a ferramenta inventou uma citação, inventou uma publicação. Tem um caso bem interessante, que é uma ferramenta dessa, foi utilizada por um jornalista para fazer uma lista dos livros mais vendidos. E aí a ferramenta inventou livros de autores, falou, bom, esse autor, ele existe, mas o livro que a ferramenta fala, não existe. Que coisa, né? Então, para a gente que trabalha com, por exemplo, reflexão e etc., isso é bastante negativo. Então, eu entendo que o uso dessas ferramentas, eventualmente, quando a pessoa que está fazendo as perguntas não tem um repertório, uma vivência, aquilo ali vai chegar como verdade, porque as empresas se colocam como, eu tenho as respostas para tudo, a gente pode entrar num caminho não muito bom. É meio preocupante, né? Porque aí o jovem vai ver aquilo e aí toma aquilo como verdade, sai replicando aquilo e até você provar que, olha, infelizmente a inteligência artificial tão inteligente estava errada, é um pouco complicado. Né? É muito complicado, porque justamente não se tem parâmetros para você, às vezes, avaliar e falar assim, peraí, mas será que essa informação é isso mesmo? Né? E como se coloca que essas ferramentas são muito inteligentes e eficientes, que infelizmente elas não são ainda, tem-se essa ideia de que o que sai delas é verdade. E isso está bem distante da realidade. Bom, falando em inteligência artificial, a nossa equipe contou com a ajuda de uma delas para traçar de uma forma bem resumida um pequeno histórico das redes sociais ao longo dos últimos anos. Olha só que interessante. A primeira onda foi com o falecido Orkut no longínquo 2004. Foram mais de 30 milhões de usuários no Brasil. A queda começou em 2012 e ele foi encerrado oficialmente em 2014. A segunda onda veio com o Facebook, que se tornou a maior rede social do mundo. O auge aconteceu entre 2015 e 2017, quando a rede teve altíssimo engajamento e se tornou a plataforma de grandes marcas, veículos de comunicação e o centro do debate público. Nos últimos anos, vem apresentando queda de engajamento e de alcance orgânico. A terceira onda teria sido a do Twitter, o atual X. Ele ocupou um espaço central no debate público, sendo considerado decisivo em eleições nos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018. Ele ficou conhecido como a praça pública digital. Mas após a compra pelo empresário Elon Musk, a rede perdeu cerca de 50% das receitas publicitárias. A quarta onda é a do Instagram, a rede que hoje é dominante entre os jovens e os influenciadores. Ele atingiu 1 bilhão de usuários em 2018. Se renovou com os Stories em 2016 e com os Reels em 2020. Atualmente é a rede mais usada pelas marcas e pela cultura pop.
A quinta onda é a do TikTok e dos vídeos curtos. Eles surgem em 2018 e já apresentam um crescimento mais rápido da década. O alcance parece ser maior do que o das outras redes e o conteúdo está cada vez mais individualizado. Hoje ele sofre pressões para regulamentação. Caio, a gente vendo esse pequeno resumo, vamos dizer assim, a gente percebe que parece que uma rede vai substituindo a outra em termos de relevância. É assim mesmo? Como é que você vê essa questão de uma coisa quer dizer, o Orkut acabou, o Facebook hoje em dia é tido como uma rede de gente mais velha. O antigo Twitter, o X, que era um debate ferrenho, hoje parece que se acalmou um pouco. A gente está aí no Instagram e no TikTok, vamos dizer assim, disputando a atenção dos jovens. Como é que você vê isso, esse emaranhado de redes e a gente no meio de tudo isso, né? Essas plataformas, elas existem num ambiente em que a novidade ela é muito valorizada. O que é novo e tido como disruptivo, como diferente, chama muita atenção e às vezes atrai usuários. Então é o que aconteceu ali em 2018, 2019 com a chegada do TikTok e o Instagram tendo que se reinventar e pegar emprestada algumas funcionalidades do TikTok e criar os Reels, por exemplo, que são vídeos curtos. Então as pessoas, elas estão sempre em busca das coisas que vão ser mais interessantes, o que está brilhando nesse momento, né? E o que parece estar brilhando é o TikTok e o Instagram com essa clonagem de funcionalidades, né? Um feed que funciona muito bem, né? Então, uma coisa que é interessante de se perceber no TikTok, por exemplo, é que, porque ele ainda não tem muitos anunciantes, você costuma ser recomendado com conteúdos que são muito interessantes para você e que são menos de venda, menos comerciais, como está lá no Instagram. Então, isso chama a atenção das pessoas. Mas nada impede que daqui a pouco apareça uma outra plataforma que vá chamar a atenção também. Uma coisa que é interessante que é falada na reportagem é a consideração de que esses espaços são como espaços públicos de discussão. E talvez é a percepção, ou talvez seja a percepção de que não é isso que acontece, que afasta um pouco as pessoas. Porque uma praça pública, ela é justamente pública, de todo mundo. Essas plataformas, elas não estão... A analogia não seria muito bem a de uma praça pública, seria mais a de uma praça de alimentação de shopping. Porque aí o dono do shopping pode garantir quem entra, quem não entra, quem pode se manifestar, quem não pode se manifestar, né? O X, ou Twitter, o nome vai ser sempre Twitter, né? Ele, por mais que tenha perdido muitos usuários depois que o Elon Musk fez aquelas alterações, o que aconteceu? Ele seguiu sendo importante e influenciou na segunda eleição do Donald Trump. Então, tem uma coisa ali de cercear um tipo de mensagem, priorizar outro tipo de mensagem, umas coisas que não entram muito bem, né? A própria megalomania do Elon Musk de falar todo mundo do Twitter vai ter que ver as minhas postagens. As postagens dele, Elon Musk, aparecem para todo mundo. Isso deixa os usuários meio assim, peraí, mas eu não quero te seguir, né? Então, eventualmente, vou para outra plataforma em que isso não aconteça. Então, eu vou atrás do próximo objeto brilhante que aparece. Pois é, a gente está caminhando para o finalzinho. Como é que é essa questão, você está falando aí do objeto brilhante, né? Como é que você vê isso agora no futuro? A gente fez uma pequena retrospectiva mostrando, né, como é que uma rede está substituindo a outra, como é que as coisas estão caminhando. A gente tem hoje aí, né, se a gente for pensar os olhos brilhando em relação ao TikTok e ao Twitter, com esses jovens aí também continuando a navegar nas redes, mas mostrando um certo cansaço. A gente tem na nossa geração que não tinha as redes, que está nas redes e que vamos continuar nelas ainda por um bom tempo. Como é que você vê aí o futuro próximo, talvez os próximos 10 anos? Você enxerga a possibilidade de uma nova plataforma, de uma reformulação dessas plataformas que a gente está falando? Porque, afinal de contas, por exemplo, o Facebook e o X são
gigantes e acredito que não vão querer ficar para trás, não vão querer se tornar um novo Orkut, né? Como é que você vê aí os próximos anos? Muita disputa por funcionalidades e inovação, muita argumentação por parte das plataformas de que elas ainda são relevantes. Então, o que a gente vai ver é essa argumentação das plataformas de que os anunciantes precisam continuar ali. Então, a gente vai continuar vendo isso. E, por parte dos usuários, esse cansaço, ele pode ir crescendo, mas não vai crescer tão rápido e tanto, né? Mas ele vai crescendo porque as pessoas vão ficando fatigadas dessa constante exploração dos seus dados pessoais e etc. Então, para isso mudar, a gente deveria aparecer uma nova empresa, uma nova plataforma que tenha um apelo muito forte. Mas não só isso também. Outras entidades precisam começar a adotar essas outras plataformas. Com a compra do Twitter pelo Elon Musk, o Blue Sky ganha uma relevância. E aí quem que vai para o Blue Sky e que começa a chamar usuários? A comunidade de jornalistas, televisões, emissoras, veículos de imprensa vão para o Blue Sky. Eles levam alguns usuários e aí a gente tem um efeito, uma espécie de bola de neve, né? Quanto mais gente vai para a plataforma, essa plataforma cresce um pouco. Só que o Blue Sky é outra entidade que está só esperando crescer o número de usuários para explorar fazer a mesma coisa comercialmente. Então, o que é necessário? Eventualmente, vislumbrar outras saídas, né? Existem plataformas que são abertas, que não são algoritmicamente manipuladas. Eventualmente, essas entidades, veículos de notícia, jornalismo, ou jornalistas, né? Instituições, governos, se eles começam a adotar essas outras plataformas que não são comercialmente exploradas, eventualmente você tem um ganho de usuários, um volume maior para esses espaços, em que a comunicação pode acontecer de um jeito mais próximo da praça pública e não da praça de alimentação do shopping, sabe? Perfeito. Caio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Nós conversamos um pouco sobre o comportamento dos brasileiros em relação às redes sociais. Pesquisas mostram que pode estar havendo uma queda no uso das redes pelos jovens, inclusive no mundo inteiro. A gente viu também que as crianças estão usando um pouco menos o celular, principalmente nas escolas. Nós fizemos também uma análise sobre cada uma das redes sociais mais conhecidas e usadas atualmente. Se você quiser rever essa entrevista, basta ir ao portal da Assembleia, ao YouTube, e os principais trechos estão no nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.